Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos hoje a uma produção cultural de nosso amigo Ricardo Oliveira da Silva, doutor em História, o Ricardo Russell. Ateísmo e o discurso do nós e eles. Ao longo da história das religiões, por muitas vezes indivíduos, grupos e instituições criaram um discurso em que buscaram diferenciar o nós do eles. Isso ajudou a construir uma identidade onde o nós foi definido a partir de características tidas por positivas, diferentemente do eles, definido por características postas como depreciativas. Com base nisso, foram estabelecidos critérios de conduta e de modo de pensar que justificaram práticas de segregação social e violência física e de dominação política. Os teólogos do cristianismo primitivo, ainda na época do Império Romano, como Eusébio de Cesareia e Teófilo de Antioquia, qualificaram as crenças politeístas como demoníacas, imorais e idólatras. Com o tempo, os cultos pagãos foram proibidos e seus adeptos perseguidos. Na Idade Média, populações judaicas e islâmicas foram discriminadas por terem uma fé errada e os cristãos que tinham uma leitura sobre os ensinamentos bíblicos diferente do que estabelecia a ortodoxia católica foram condenados como hereges. Já na Idade Moderna, católicos e protestantes perseguiram uns aos outros como heréticos em conflitos que resultaram em muitas mortes. E ambos queimaram diversas mulheres, acusando-as de bruxaria por desconfiarem de seu comprometimento com a fé. Mas, se a Idade Moderna na Europa foi uma época que testemunhou um acirramento dos conflitos religiosos, ela igualmente viu florescer novas ideias. De um lado, o secularismo, base para uma autonomia das esferas do conhecimento da tutela religiosa. Com isso, foi possível ter um entendimento sobre o mundo e a sociedade não inerentemente religioso. Por outro lado, vicejou a laicidade, que postulou o preceito político de que o Estado não deveria discriminar ninguém por sua crença religiosa, mas tratar todos de forma igual perante a lei, ao definir a opção religiosa como escolha individual. O cenário de difusão e valorização de ideias seculares e laicas trouxe, entre suas consequências, a possibilidade de que pessoas sem crenças religiosas, como as ateias, pudessem manifestar suas posições sem o perigo de serem perseguidas, presas e condenadas. Do ponto de vista histórico, isso foi um grande avanço, uma vez que no Ocidente, por muitos séculos, o ateísmo foi sinônimo de imoralidade e perigo político. Ainda que preconceitos ao ateísmo persistam hoje, houve avanços se comparado a épocas passadas. A luta pelos direitos dos ateus e outros grupos com visões religiosas distintas daquelas professadas pela maior parte da sociedade foram ancoradas, a partir do século XIX, pela militância de associações de livre pensamento, humanistas, seculares e ateias. No Brasil, esse fenômeno ganhou evidência no início do século XXI, com a criação de associações e um ativismo jurídico e digital na luta contra o preconceito aos ateus e agnósticos. Contudo, não é incomum encontrar no meio ateísta, especialmente na internet, o discurso em torno do nós e eles. De um lado, uma narrativa onde o ateu se apresenta como inerentemente racional
livre de dogmas e preconceitos e cuja visão de mundo se fundamenta na ciência. De outro lado, uma narrativa onde ele apresenta o religioso como inerentemente irracional, dogmático e preconceituoso, cuja visão de mundo se nutre de preceitos incoerentes. Esse tipo de discurso ajuda a fundamentar a posição de que a religião só possuiria traços nocivos e que, portanto, o melhor caminho seria que ela fosse extirpada da sociedade. A narrativa do nós e eles é um processo cultural e social de construção identitária e não um pressuposto baseado em uma essência preexistente ao discurso. A noção do ateu como imoral ou do religioso como irracional e preconceituoso diz muito mais sobre quem profere tal narrativa e os interesses que almeja a partir do estabelecimento de tais estereótipos do que das pessoas que são identificadas como tal. Não quero dizer que não existam pessoas que, eventualmente, se encaixem nestas definições. O perigo está em definir todo o grupo nesses caracteres, criando uma identidade homogênea para eles. Com o suporte desse discurso, nós e eles, eu já testemunhei, no meio ateísta, algumas vozes que defendem que a religião deve ser extinta por ser um atraso ao desenvolvimento humano. Ora, nessa defesa está embutida uma censura ao direito de as pessoas professarem uma crença religiosa, o que depõe contra os princípios da laicidade. Mediante isso, como não imaginar a possibilidade de que no futuro, em uma hipotética sociedade de maioria ateia, os religiosos não sejam perseguidos por suas crenças, assim como ateus e ateias foram perseguidos no passado por grupos religiosos? Fica a questão para se refletir. O discurso do nós e eles é infrutífero e danoso para uma convivência social estabelecida com base em relações de tolerância e respeito mútuo ao direito de crença e não crença, um dos pilares da laicidade. Percebo que superar tal discurso ainda é um desafio para muitos religiosos e ateístas, mas imprescindível como suporte à ação de pessoas que almejem viver em uma sociedade regida por princípios democráticos, seculares e laicos. Palavras de Ricardo Rússio. Um grande abraço do Mago a todos vocês.